Número 7.2, John Hus viveu de 1369 a 1415. História. Nasceu na Boêmia, atual República Tcheca. Recebeu muitas obras de Wycliffe e traduziu para o tcheco a obra Triálogo, ainda que essa estivesse entre as obras condenadas pela Igreja Católica e por lideranças tchecas. Então, John Hus, ele era ligado à Igreja Católica, tá bom? Mas nós vamos ver como ele já vai começar a se posicionar contra muitos dos ensinos católicos. Em 1402, foi eleito reitor da Universidade Carlos e pregador da Capela de Belém em Praga, República Tcheca. Nos dias de Hus, o Papa João XXIII, que era um dos 3 papas corrente, acredite, nós vimos aí algumas aulas atrás que a Igreja Católica chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo, um excomungando o outro, e se instalaram na cidade de Pisa. Estava em guerra contra Ladislau I, rei de Nápoles. Como havia necessidade de recursos para financiar a guerra do Papa, foi decretada uma nova campanha de venda de indulgências. Ou seja, o Papa ele assumia realmente, né, uma posição de guerras. Nós vamos ver, infelizmente, até depois da Reforma, tanto o Papa quanto o Lutero vão chegar a se unir para combater igrejas cristãs, que eles chamavam de anabatistas. Para justificar essa guerra, João XXIII anunciou aquela guerra como uma cruzada. Então eles já haviam feito diversas cruzadas contra os muçulmanos na Terra Santa e agora estamos fazendo cruzadas, né, contra reis na Europa, mas na verdade era uma luta do poder da Igreja Católica, poder político, contra outros reis. Hus condenou aquela campanha e a venda de indulgências. A posição de Hus foi seguida pelo povo que protestava em passeatas. O Papa reagiu ao apoio que os tchecos davam a Hus e ordenou uma interdição sobre a cidade de Praga. Disse o Papa: nenhum cidadão pode receber a comunhão ou ser enterrado no terreno da igreja enquanto Hus continuar o seu ministério. Né? E ser enterrado no terreno da igreja era, vamos dizer, algo que custava uma boa quantidade de dinheiro, porque era ensinado para as pessoas o seguinte: olha, se você for enterrado aqui no terreno da igreja, você está garantido do seu lugar no céu. Então os piores pecadores da época compravam um terreninho lá na área da igreja. Com a perseguição que sofria da Igreja Católica e para poupar a cidade, Hus refugiou-se no sul da Boêmia, onde produziu muitas obras. O sul da Boêmia equivale à Alemanha hoje. Tá bom? Nesse período, Sigismundo, o rei da Boêmia, prometeu um salvo-conduto a Hus se esse comparecesse ao concílio na cidade de Constança. Ou seja, acontece com Hus algo parecido com o que aconteceu com Wycliffe. Ele queria ser julgado pelo Papa. A rainha da Inglaterra bateu o pé, não autorizou, porque sabia que ele iria matar o Wycliffe. Aqui, já o príncipe da Boêmia, ele garantiu a Hus que ele não seria condenado. Ao chegar ao concílio, Hus perdeu o direito ao salvo-conduto do rei da Boêmia. O Papa ameaçou excomungar o rei se ele protegesse Hus. Ou seja, aí o rei falou: olha, eu tinha te prometido uma proteção, mas eu estou sendo ameaçado de ser excomungado. As pessoas naquela época acreditavam que se o Papa decretasse que o indivíduo estava condenado ao inferno, ele estaria condenado ao inferno. Hoje, se o Papa excomungar qualquer um, se me excomungar outro, não estamos nem aí para essa excomungação dele, porque sabemos que não vale nada. Mas naquela época as pessoas pensavam: minha alma vai passar a eternidade no inferno. Então o rei voltou atrás.
Rus foi levado a julgamento sem direito de defesa, sem direito de expor as suas doutrinas. Acabou condenado a ser queimado na fogueira. Bom, então Rus ele foi queimado por ele exatamente pregar contra a Igreja Católica. John Hus disse: eles pensavam poder abafar e vencer a verdade, que é sempre vitoriosa, ignorando que a própria essência da verdade é que quanto mais quisermos comprimi-la, mais ela cresce e se eleva. Então, esse pensamento dele está correto, né? A verdade não pode ser abafada. Hus ainda prossegue: não, eu nunca preguei qualquer doutrina de tendência para o mal, e o que ensinei com os meus lábios, agora selo com o meu sangue. Ao ler um livro de sermões de Hus, Lutero comentou: eu não conseguia entender por que motivo tinham queimado um homem tão grande, que explicou as Escrituras com tanta seriedade e habilidade. Tá bom? Então nós estamos vendo o exemplo de como a Igreja Católica tratava qualquer um que se opunha aos seus ensinos. Então aconteceu com John Hus, teria acontecido com Wycliffe, tá bom? E a Igreja Católica, podemos dizer que ela só parou com essa prática porque o mundo foi se desenvolvendo e muitas pessoas discordando e desacreditando no que o Papa falava. Então, se o Papa falasse: olha, vou te excomungar, começaram os reis, outros a dizer: olha, você não tem autoridade para excomungar, essa excomunhão não vale de nada.